pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula pelo Educa Recife para as turmas do 9º ano dos anos finais. E hoje nós aqui vamos dar continuidade a uma temática que a gente vem desenvolvendo a partir das aulas passadas. Vocês devem estar lembradas, né? A gente começou na aula passada, retomamos, né, esse segundo semestre na aula passada falando sobre a Revolução Russa. Então, hoje a gente vai dar uma continuidade a essa temática e para a aula de hoje nós contamos aqui com a ajuda dela, a Késia, ela aqui, ó, nossa intérprete de Libras. Então, Késia, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, né? Lembrando, né, que vocês podem assistir a nossa aula ao vivo pela TV Nova. A aula que está sendo transmitida hoje, ela vai para a reprise no turno da tarde, vai para o canal do Educa Recife e você pode assistir também pelo aplicativo do Educa Recife, que o nosso colega aí, Billy Boy, vai jogar aqui no cantinho, ó, o QR Code. Então aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo, conversa com a gestão da sua escola que vai fazer o seu cadastro, lhe dando um login e uma senha, e você pode assistir às nossas aulas. O melhor de tudo, né, com a sua internet financiada. Não é isso, Celi, que hoje está conosco aqui? Isso, Luciano. Os dados móveis, eles são patrocinados, né, pela prefeitura. Então, é interessante que vocês olhem as aulas, eles revejam, vão lá no canal do YouTube, vai lá no aplicativo. Essa aula que o Luciano vai falar sobre a Revolução Russa é a terceira parte, então, quem perdeu a primeira e a segunda parte, vai lá no banco de dados das nossas aulas e vocês vão ter o prazer de rever e aprender cada vez mais. Então, qualquer dúvida, manda para a gente no chat as dúvidas de vocês e as perguntas elas vão ser respondidas nas aulas seguintes e às vezes até na mesma aula, tá? Dá tempo a fazer isso. Tá? Então, boa aula, Luciano. Exatamente, é isso aí. Então, Celi hoje está conosco aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta é só acionar no chat. Ela repassa aqui e, na medida do possível, a gente vai respondendo às aulas. Uma coisa é certa, vocês não vão ficar sem resposta. Até porque, mesmo se a gente, acaso, não saiba responder, a gente vai dizer para você que não sabe e que responde na aula seguinte. Mas sem resposta você não fica. Então, vamos continuar aqui. Vejam, o objetivo da nossa aula de hoje é entender os eventos ocorridos, né, após o início da Revolução Russa de 1917. A gente vai retomar um pouco do que a gente viu nas aulas passadas. A gente sempre faz essa retomada, né, principalmente quando a temática da aula ela é dividida, né, porque a gente tem aqui meia hora de aula e meia hora às vezes não dá para a gente trabalhar todo um tema, esgotar esse tema, né? Não que a gente vá conseguir esgotar essas temáticas, mas trabalhar, né, com o máximo de informações que a gente puder. Então a gente vai começar a nossa aula hoje revisando o que foi que a gente viu na última aula, né, ou nas últimas aulas, né? Então vejam só, na última aula a gente falou a respeito, né, foi até a parte onde a gente viu aí a questão do ensaio geral para a Revolução Russa, porque a gente tinha visto, né, que a situação da Rússia, no momento, né, antes da Revolução, não era uma situação tão agradável, né? A gente vivia, na realidade, os russos viviam naquele momento lá, em uma situação onde a maioria da população ela vivia dentro de uma dinâmica, né, rural. 80% da população russa, em média, vivia da atividade rural e sustentando, né, com o seu trabalho, com os seus impostos, uma parcela da população que era minoria e dentro de uma perspectiva de um sistema político
que estava muito próximo, né, daquilo que a gente chamaria de absolutismo, onde o governante, né, na época, o czar Nicolau II, né, ele governava ali a Rússia quase que de forma, né, absolutista. Então, nesse sentido, a gente tinha uma maioria da população vivendo da atividade rural em uma Rússia, né, que ainda não tinha iniciado o seu processo de industrialização, e essa população vivia, né, ali sustentando a família real em uma pequena quantidade ali de aristocratas, né, e de funcionários do czar por meio dos seus impostos. Então, nesse sentido, né, a gente vai observar que, com o passar do tempo, a população ela foi ficando meio que inconformada com essa situação, principalmente após a entrada da Rússia, né, em uma guerra contra o Japão, por volta ali do ano 1905, né? Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que essa guerra, né, a guerra russo-japonesa, se a situação da Rússia já não era tão legal, após essa guerra, né, houve um processo, né, de crise econômica que gerou uma maior carestia lá dos produtos, e o pessoal inconformado resolveu protestar. Então, o pessoal redigiu lá um documento com reivindicações que eles consideravam, né, que o czar ele não tinha o conhecimento do sofrimento ali da população e que os funcionários, né, do czar não repassavam para ele a situação da população. Então o pessoal redigiu um documento, né, com algumas reivindicações, dentre as quais estão aqui, ó, na tela a gente colocou aqui, ó, a reforma agrária, o fim da questão da intolerância religiosa, o fim da censura e a redução, né, da jornada de trabalho para 8 horas, porque nessa época o pessoal trabalhava bastante, então eles, influenciados, né, por notícias que chegavam de outros territórios também, eles começaram a reivindicar aí a redução da jornada de trabalho e o estabelecimento de um salário mínimo. Então eles juntaram ali uma grande quantidade de pessoas, né, e foram pacificamente, né, caminhando até o palácio lá do czar para levar esse documento, achando, né, que o czar ele não sabia do que acontecia, mas aí quando ele vê, né, aquela grande quantidade de pessoas, e o pessoal foi, né, assim, de forma bem pacífica mesmo, né, com mulheres carregando suas crianças no colo, idosos, né, então, nesse sentido, quando ele avista aquela população ali, ele autoriza, né, a polícia, né, os cossacos, né, que eram, digamos, a tropa, né, de polícia ali do czar, a mandar bala para cima desse pessoal, e isso gera um grande derramamento de sangue ali, né, e aquele pessoal que ainda ficou ali, sobreviveu, né, à artilharia dos cossacos, ele ainda manda a cavalaria para terminar ali o serviço, né? Então morreu muita gente, né? Esse episódio ele termina desencadeando, né, um processo de revolta que vai ali se ampliar por meio de greves, por meio de protestos, né? Então a gente diz que esse primeiro período, né, ele foi o período que a gente chama do ensaio geral aí para a Revolução. Então, outra coisa, né, que o povo ainda desejava aí nesse momento, a eleição para uma Assembleia Constituinte, né, de forma que a gente pudesse ter nessa Assembleia Constituinte a presença, né, de representantes populares no governo. Então a gente vai observar ao longo da história, né, sempre que o povo ele começa a reivindicar, né, por uma maior participação, por maiores direitos, né, a gente observa que em grande parte, né, dos territórios, né, do mundo, a gente vai ter sempre o desejo, né, da população aí pelo desenvolvimento de um conjunto de normas mínimas, né, que possam servir como norte, né, para os governos desses territórios. Esse conjunto de normas, né, a gente costuma chamar de Constituição. E não foi diferente do que aconteceu lá na Rússia, né?
A gente vai observar na França também houve um período onde se estabeleceu uma Assembleia Constituinte. E aqui mesmo no Brasil, né, a gente teve um período de ditadura militar aqui no Brasil, e após o início ali do processo de redemocratização, a gente vai ter o estabelecimento de uma Assembleia Nacional Constituinte, que terminou gerando, né, Celi, a Constituição que hoje a gente possui, né? E é importante, né, a nossa Constituição, ela é bem importante, né? Porque ela vai trazer uma série de normas, direitos, né? Isso, exatamente, Luciano. E a gente vê que mais de 100 anos depois da Revolução Russa, nós temos ainda temas muito atuais aqui no Brasil. Então, a Constituição vem dar essa normatização de muitas coisas para a garantia dos nossos direitos de cidadãos e cidadãs brasileiras. Exatamente, né? Então, vejam, o povo russo naquele momento, ele desejava, né, que fosse estabelecida essa Assembleia Constituinte, né, para elaborar uma Constituição ali de forma, né, que a partir dali se estabelecesse um padrão mínimo ali de dignidade, né, por meio de normas para a população. Mas vejam, então, como eu disse, né, a população acreditava que o czar, né, ele não sabia daquilo, levou, né, ali de boa vontade, redigiram ali, levaram, mas nesse sentido foram recebidos, né, a bala, e isso gerou uma crise posterior. Então vejam, mais na frente a gente vai observar que como se essa crise, né, local, ela já não fosse, ela já fosse ali, né, bem problemática. Quando a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, a gente vai trabalhar em sequência, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, durante o processo da Primeira Guerra, quando vão se formando ali as políticas de aliança, né? Porque a Europa, ela estava ali, era um barril de pólvora ali, bem pertinho de explodir. Então, a gente tem a política de alianças que vai gerar a chamada Tríplice Entente, né? E a Tríplice Aliança. Dentro da Tríplice Entente, então a Rússia, ela entra ali em aliança com a Inglaterra e com a França. Então, quando começa a Primeira Guerra, por essa política de alianças, a Rússia, ela é obrigada ali a entrar no processo da guerra. Então, o que a gente vai observar é que ao lado da Tríplice Entente, né, ela entra, né, na guerra e começa a sofrer seguidas derrotas, o que agrava ainda mais a crise que já existia no país. Então, a gente vai observar que em meio a essa questão da crise, né, da resposta, né, do czar ali, a bala, né, contra a população, em meio do que já tinha acontecido, né, em consequência da guerra russo-japonesa, onde a Rússia, ela entra em guerra contra o Japão por disputa territorial e termina perdendo a guerra, né, gerando outra crise, né, ou mais crise. A entrada da Rússia na guerra, com sucessivas derrotas ali, inclusive, do exército russo, vai agravar essa situação, de forma, né, que começam a faltar produtos alimentícios, né, o comércio, né, ele começa a entrar em crise. Então, devido a isso, os comerciantes começam a fechar os seus estabelecimentos e, diante dessa situação, o povo se organiza mais uma vez em uma onda de protesto, né, que vai se agravar aí, né, e se espalhar pelo país, né? Então, em fevereiro de 1917, o que a gente vai ter, né, é que esse movimento, né, que havia tomado conta da população, ele resulta em uma união popular, onde a gente tem vários setores ali se unindo, tentando ali a deposição, ou seja, o afastamento do czar Nicolau II, né? E em 27 de fevereiro, os soldados e trabalhadores, né, eles invadem o Palácio de Tauride, onde a Duma se reunia. A Duma era o parlamento, né, russo naquele momento. Havia sido criada ali a Duma, né? Então a Duma estava ali se reunindo e os revoltosos, né, eles entram, né, no espaço, né? Então esse movimento, né, de fevereiro de 1917, ele termina aí
levando, né, à derrubada do Império, né, czarista, né, e estabelecendo um período de república, né. Então, a partir daí se formam 2 comitês provisórios, né, em salões diferentes ali do palácio, e nesse sentido, um desses comitês era formado por deputados mais moderados, né, da Duma, e se tornaria ali o governo provisório. O outro grupo, né, que era o chamado Soviete de Petrogrado, que eram os sovietes, eram conjuntos, né, eram grupos dentro ali da população que resolviam, né, ali, tomavam as suas decisões baseados, né, nos interesses ali daquele grupo, né, da população. Então, eles mais na frente, né, eles vão adquirir um caráter aí, né, de poder, ao mesmo tempo legislativo e executivo. Mas, nesse sentido, a gente vai ter 2 grupos, né, o grupo, né, dos deputados mais moderados e o grupo ali associado aos chamados, né, sovietes, né, de Petrogrado, né. Então, que tinha uma influência, né, mais socialista, porém esse grupo, né, esse grupo primeiro, ele vai terminar ali conduzindo, né, a política a partir de então. Então a gente tem ali, com a deposição do czar, né, e a formação desse governo provisório, o que a gente chama, né, de Revolução Branca, né? Ou seja, é uma revolução que adquiriria ali um caráter mais democrático, liberal e burguês, né? Vamos lembrar que durante o processo da Revolução a gente tem ali a divisão entre bolcheviques e mencheviques, né? Bolcheviques ali liderados pelo Lenin, que era um grupo mais revolucionário, né? Um grupo de influência das ideias socialistas, né? Bem mais forte, e os mencheviques que defendiam ali, né, a ideia de que não, a gente não precisa de uma revolução tão drástica, a gente pode tentar negociar com a burguesia ali, com as camadas mais ligadas à elite, uma forma, né, de a gente ir chegando ao poder por meio das eleições, né, por meio das estruturas que já existiam. Porém, os bolcheviques, eles eram, assim, contrários a essa ideia. Isso vai gerar, inclusive, um racha no Partido Operário, né, russo, né, que a gente abordou, inclusive, na aula passada. Mas vejam, então esse novo governo, né, o governo provisório, ele vai conceder alguns direitos ali que o pessoal reivindicava, como, por exemplo, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e associação em partidos, né, ou em grupos, né, políticos. Ele vai promover a anistia aos presos políticos, porque muitos desses rebeldes, né, foram presos durante o processo ou exilados, né? Inclusive o próprio Lenin, né, ele vai passar um tempo fora da Rússia e depois ele retorna, né, retorna do exílio. Então, nesse sentido, ele vai conceder algumas reivindicações, né, digamos assim, desses grupos, mas ele não vai atender aos anseios, né, mais populares. Então, por quê? Ele não vai fazer as reformas sociais, certo, que a Rússia necessitava, e vai manter a Rússia ali na Primeira Guerra, né? A Rússia vinha tendo derrotas, como a gente já disse, e isso vinha gerando prejuízos, né? Prejuízos e agravando mais a situação da Rússia, né? Mas aí vai haver um processo de transição, porque entre os meses de fevereiro e outubro de 1917, ocorre uma grande disputa política entre a Duma, né, o parlamento, né, e os sovietes, né, como a gente falou, esses líderes, né, mais populares ali, que acumulavam ali funções executivas, né, e legislativas dentro ali do grupo, né, que eles representavam. E nesse meio tempo, o partido bolchevique, né, ele começa a se reorganizar, principalmente devido, lembram que eu falei, né, que o próprio Lenin, né, que era o líder do partido bolchevique, né, no período ele havia sido exilado ali, ele retorna do exílio e começa ali a reorganizar o seu grupo. Então, o que a gente vai observar é que entre fevereiro e outubro, né, de 1917, os bolcheviques eles vão se reorganizando
e criando ali as estruturas para que mais na frente eles assumam, né, o comando ali na Rússia. Mas vejam, quando Lenin ele começa, né, ele caminha, né, para o retorno, ele propõe ali as suas teses de abril, certo? Nas quais ele defendia, por exemplo, a ideia de paz, ou seja, a saída, né, seria a saída da Rússia da guerra, terra, pão, liberdade e trabalho. Ou seja, ele vem com um discurso que estava muito mais próximo dos anseios da população naquele momento, né? E traz como ideia aí, né, a questão de todo o poder aos soviéticos, ou seja, em outras palavras, ele está propondo ali um rompimento mais radical com aquelas estruturas, colocando o poder devidamente, né, nas mãos do povo, da população, né? Então, nesse sentido, propõe também a nacionalização dos bancos, né? Porque, vamos lembrar, a gente falou na aula passada que o que vai acontecer é que naquele momento a Rússia ainda não tinha iniciado o seu processo de industrialização. Porém, devido às manifestações, a Rússia começou a contrair empréstimos, né, estrangeiros, e esses empréstimos foram utilizados em um processo incipiente ali, né, inicial de industrialização. Então, o que a gente vai observar é que alguns bancos, né, estrangeiros, eles terminaram se instalando, né, ali no território da Rússia. Então, Lenin ele vai propor aí a nacionalização desses bancos, né? Em outras palavras, pegar todas as estruturas, né, sociais, né, e econômicas que existiam naquele momento e canalizar em benefício ali da revolução e da população, né, russa naquele momento, ok? Então, seguindo esse processo, né, revolucionário, certo? A gente vai ter operários, camponeses e soldados, né, soldados que faziam parte, né, eram mais ligados, né, aos soviéticos, né, saindo às ruas e tem início, né, aquilo que a gente chamaria de Revolução Vermelha, né? Por que que a gente fala aí? A Revolução Branca, né, um sinônimo aí dessa revolução mais moderada, né, de conciliação com as classes, né, aristocráticas que existiam, e a Revolução Vermelha vai ser um processo, né, mais brusco ali de rompimento, né, com as estruturas que existiam. Nesse período, né, que a gente vai ter, por exemplo, o czar Nicolau Romanov, né, sua esposa, seus filhos e empregados, né, eles vão ser presos e vão ser executados em 18 de julho de 1917. Acredita-se que aí a ordem teria partido, né, do próprio Lenin, e nesse sentido, com a morte, né, do czar e de toda a sua família, a gente tem ali o que seria, né, o fim do último resquício, né, do império, né, daquele sistema, né, bem próximo do que a gente colocaria, né, como um absolutismo, né, porque o czar, vamos lembrar, que antes da Revolução ele tinha plenos poderes e ele governava ali de forma, né, absoluta, né, como a gente colocou inclusive nas aulas passadas. Aí vejam, dentro dessa questão, né, da linha, né, o governo provisório, né, que havia sido instituído ali durante a Revolução Branca, né, ele enfraquece, vai haver um fortalecimento dos soviéticos, né, sob a liderança de Trotsky, né, que era um dos líderes ali da Revolução, é criada a Guarda Vermelha, e com o apoio dos soviéticos, né, os bolcheviques eles ocupam a cidade, depondo aí o governo provisório e dando início a um processo de empoderamento, né, dessa turma, né, mais revolucionária, né, que em alguns podem considerar essa turma mais radical, né, do movimento, ok? Então vejam, em 25 de outubro, né, de 1917, com o fortalecimento aí, né, dos soviéticos, né, e sob
com a ajuda, né, da Guarda Vermelha. A gente tem o fim do governo provisório, o Kerensky, né, que era um dos líderes desse governo, ele foge, e com a vitória, os bolcheviques, né, eles vão ocupar o Palácio de Inverno. Então, nesse sentido, vamos observar, né, como as estruturas elas vão sendo alteradas, né? Se o poder antes ele estava concentrado ali em uma camada mais burguesa, né, mais aristocrática, né, da Rússia, a partir de agora o poder ele vai passar para um conselho de comissários do povo que tinha como líder o Lenin. A Lenin, né, que a gente já mostrou aqui para vocês, que era líder, né, do grupo, né, dos bolcheviques. Então, o governo passa a ser controlado pelos sovietes e a ideologia, né, dominante, né, nesse grupo era a ideologia socialista, né, principalmente pautada naquilo que a gente chamaria de marxismo-leninismo. Por quê? Porque quando a gente fala de marxismo-leninismo, a gente está falando, né, das ideias do pensador, né, Karl Marx, né, que foram apropriadas, né, e contextualizadas para a realidade russa pelo Vladimir Ilyich Ulyanov, né, que era conhecido como o Lenin, né? Então, criou-se assim um período, né, na história da Revolução Russa que convencionou-se, né, de chamar de ditadura do proletariado. Por quê? Porque a gente vai ter a troca de um sistema de governo onde o czar ele governava, né, com poderes absolutos ali, e agora quem passa, né, a governar no lugar do czar são os proletários, ou seja, os trabalhadores, mas a gente vai ter um processo revolucionário aí, no qual, a partir de então, aqueles que se opunham, né, ao novo governo instalado, eles terminam sendo igualmente perseguidos, como eram perseguidos os apoiadores, né, do governo antes do início da Revolução. Então, é uma crítica que se faz, porque é como se a gente tivesse a troca ali, né, do estabelecimento de um governo autoritário por um outro governo autoritário que vai se encaminhar mais na frente, né, quando a gente tem, principalmente após a morte do Lenin, né, quando a gente vai ter a disputa pelo poder na Rússia, né, após a morte do Lenin, a chegada, né, ao poder do Joseph Stalin, que vai governar na Rússia ali, em moldes, né, mais ditatoriais, né? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Porém, vamos concluir aqui falando aqui a respeito dos principais líderes desse processo. A gente tem o Lenin, né, que era o presidente ali como a gente mostrou aqui para vocês, ó, do Conselho, né, de Comissários do Povo. A gente vai ter o Stalin, vejam, o Stalin já aparece aqui, certo? Ele vai ser colocado ali, né, como líder, né, para a questão dos assuntos internos, né, políticos ali, e é como se fosse a gente tem o Lenin, né, como governante, é como se o Stalin ele fosse um assessor, né, de assuntos internos ligados mais ao Lenin, e o Trotsky ele seria aquele assessor de assuntos externos, né? Um vai administrar junto com o Lenin, né, as questões internas e o outro as questões externas. Então a gente tem aí os três, né, principais líderes nesse momento. E para a gente finalizar, falar um pouquinho de como foi o governo Lenin, né? Por exemplo, ele começou a empreender uma série de reformas, né? Primeiro tirando ali a Rússia, né, a partir do Tratado Brest-Litovsk, né, tirando ela da Primeira Guerra, certo? Aí começa algumas reformas, como a questão do salário único, separação entre igreja e Estado, né, a adoção ali do calendário gregoriano. Para quem não conhece o calendário gregoriano, é o que a gente utiliza, é o nosso calendário, né, que divide o ano em janeiro, fevereiro, março, até dezembro, né?
a reforma agrária nas grandes propriedades rurais, manutenção das pequenas propriedades, né? Fundação do Exército Vermelho, estatização da economia e, vejam, a criação de um partido único, que era o Partido Comunista, né? Então, em linhas gerais, é isso, né, que a gente tinha para a aula de hoje. A gente vai finalizar essa temática na próxima aula. Espero que tenham gostado. Valeu, Késia. Valeu, Celia. Obrigado pela participação. Obrigada. Eu me sinto honrada em aprender mais sobre a Rússia com o professor Luciano. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.